O método secreto para controlar qualquer conversa, mesmo se você for tímido. Imagine por um instante que você entra em uma conversa e, de repente, todas as atenções se voltam para você. As pessoas te escutam com genuíno interesse, respondem com entusiasmo e parece que o ambiente inteiro muda de energia. Nenhum truque barato, nenhuma fala ensaiada, apenas presença. O tipo de presença que atrai, sem precisar forçar nada. Agora pense, quantas vezes você já desejou ter esse tipo de controle natural sobre as conversas, mas travou? Quantas vezes sentiu que tinha algo importante a dizer, mas as palavras simplesmente não encontraram o caminho certo? A verdade é que dominar uma conversa não é sobre falar mais alto, nem sobre ter o discurso perfeito. É sobre entender o que está por trás da comunicação. O código invisível que conecta mentes e emoções em questão de segundos. E é exatamente sobre isso que você vai descobrir agora. Existe um método que, quando aplicado corretamente, muda completamente a forma como as pessoas te percebem. Um método tão poderoso que pode fazer até o mais tímido dos indivíduos se tornar alguém magnético em qualquer situação. Não estamos falando de técnicas decoradas, frases prontas ou manipulação. O que Nicholas Boothman revelou em seu livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos é uma verdadeira reprogramação da forma como nos conectamos. Ele provou que a primeira impressão não é sorte, é ciência aplicada à percepção humana. Cada olhar, gesto e microexpressão são como portas abertas ou fechadas na mente do outro. Quando você aprende a ler e usar esses sinais, começa a criar um tipo de influência silenciosa, aquela que conquista sem precisar disputar espaço. A maioria das pessoas acredita que controlar uma conversa é saber o que dizer. Mas o verdadeiro poder está em algo muito mais sutil, em como você faz o outro se sentir enquanto fala com você. Boothman percebeu que as conexões mais rápidas e verdadeiras nascem não do intelecto, mas do espelhamento emocional. E é aí que mora o segredo. Quando seu corpo, seu tom de voz e sua energia refletem a do outro, uma ponte invisível se forma. A mente do interlocutor começa a relaxar, a confiança cresce e, em poucos segundos, a conversa deixa de ser uma troca de palavras para se tornar uma dança sincronizada entre intenções. Agora, imagine usar isso em qualquer contexto. Uma entrevista de emprego, uma conversa com alguém que te intimida, ou até mesmo aquele encontro que você tanto esperava. Não importa o cenário. Quando você entende esse código, você deixa de reagir e passa a conduzir. E o mais surpreendente é que esse tipo de controle não nasce do ego, mas da consciência. A pessoa tímida, quando compreende a dinâmica oculta das interações, descobre que sua sensibilidade é uma vantagem, não um obstáculo. Enquanto muitos tentam dominar pela força, o verdadeiro comunicador domina pela conexão. Pense em quantas oportunidades você já perdeu simplesmente porque não soube transmitir quem realmente é. A timidez não é o problema. O problema é não saber transformar a energia dela em presença. Boothman descobriu que as pessoas mais magnéticas não são as mais falantes, e sim as que conseguem alinhar suas intenções com a forma como se expressam. Elas dominam o espaço, mas sem invadi-lo. Elas conquistam a atenção, mas sem implorar por ela. Elas despertam interesse porque transmitem algo raro, autenticidade. E quando a autenticidade é comunicada com clareza, nenhuma barreira permanece. O método que você vai aprender neste vídeo é simples, mas profundamente transformador. Ele revela como pequenas mudanças de postura, ritmo e olhar podem redefinir completamente a maneira como o mundo responde a você. Não é sobre mudar quem você é, e sim sobre alinhar sua comunicação com a essência da sua verdadeira confiança. A partir deste ponto, cada palavra, cada pausa, cada movimento começa a trabalhar a seu favor. Você não será mais aquele que tenta ser ouvido, mas aquele que naturalmente é escutado. E antes que você pense que isso é algo inatingível,
saiba que o cérebro humano foi moldado para buscar conexão. Desde o primeiro contato visual, nossos neurônios espelho entram em ação, tentando decifrar se o outro representa ameaça ou segurança. Quando você aprende a enviar os sinais certos, ativa instantaneamente a resposta de confiança no outro. É isso que faz alguém se inclinar para te ouvir, rir do que você diz e se sentir à vontade perto de você. E a melhor parte? Qualquer pessoa pode aprender, inclusive e especialmente quem sempre se considerou tímido. Por isso não importa se hoje você evita conversas, se sente nervoso ou inseguro. O que você vai descobrir aqui é o que as pessoas mais carismáticas do mundo já entenderam intuitivamente. Controlar uma conversa é, antes de tudo, entender a mente humana. E quando você domina esse conhecimento, o jogo muda completamente. Tudo o que antes parecia intimidador se torna previsível. As palavras certas surgem naturalmente, as interações fluem e a sensação de constrangimento simplesmente desaparece. Este é o ponto de virada. A partir de agora, você vai perceber que controlar qualquer conversa não é sobre falar mais, mas sobre estar mais presente. É o poder silencioso que transforma timidez em magnetismo. E o primeiro passo para isso começa exatamente agora. Nicholas Boothman não era um teórico observando o comportamento humano à distância. Ele era um profissional que vivia de comunicação, literalmente. Antes de se tornar um dos maiores especialistas em rapport e linguagem corporal do mundo, ele trabalhou durante anos como fotógrafo de moda. Alguém que precisava conquistar confiança instantânea de estranhos para capturar emoções genuínas em segundos. Foi nesse ambiente, cercado por pessoas de todos os tipos e personalidades, que ele percebeu algo que mudaria completamente o modo como nos relacionamos. A qualidade das nossas conexões determina a qualidade das nossas oportunidades. Boothman entendeu que cada conversa é uma pequena negociação invisível. Um jogo de percepção onde o primeiro a compreender o outro ganha a vantagem emocional. Ao longo do tempo, ele começou a estudar como certos indivíduos conseguiam gerar empatia imediata, enquanto outros, com as mesmas intenções, eram rejeitados sem entender o motivo. Descobriu então que, em toda a interação humana, existe uma parte consciente, o que dizemos, e uma parte inconsciente, o que comunicamos sem perceber. E é essa segunda camada, silenciosa e sutil, que define se o outro vai nos escutar com atenção ou apenas esperar sua vez de falar. Combinando observação prática e fundamentos da programação neurolinguística, Boothman estruturou um método simples, mas incrivelmente eficaz para dominar essa camada oculta da comunicação. O ponto mais intrigante de sua descoberta é que o cérebro humano reage antes de compreender. Em outras palavras, decidimos se gostamos ou não de alguém antes mesmo de a pessoa terminar a primeira frase. Estudos de neurociência confirmam: em até 90 segundos, formamos uma impressão emocional que determina o rumo da conversa. É um processo tão rápido e automático que não temos consciência dele. A expressão facial, o tom de voz e o alinhamento postural falam mais alto do que qualquer argumento. Quando Boothman percebeu isso, ele concluiu que o segredo para controlar qualquer conversa estava em aprender a enviar os sinais certos nos primeiros instantes do contato. Ele não defendia manipulação ou jogos psicológicos, mas consciência. A habilidade de entender como o outro pensa e sentir o que o outro sente antes de reagir. Essa é a verdadeira base do controle conversacional. E é exatamente o oposto do que a maioria faz. Enquanto muitos se concentram em impressionar, o comunicador inteligente se concentra em se conectar. Ele entende que a chave da influência está em criar conforto emocional no outro. Quando alguém se sente seguro na sua presença, o cérebro dessa pessoa abaixa as defesas e começa a aceitar suas ideias com muito mais facilidade. Boothman descreve isso como o efeito espelho da mente. Quando você reflete o estado emocional da outra pessoa, o ritmo, a energia, o tom, o subconsciente dela,
interpreta esse comportamento como similaridade, e a similaridade é o primeiro gatilho da confiança. Por isso, as pessoas mais carismáticas não forçam empatia, elas a despertam naturalmente. Elas não tentam parecer interessantes, elas se tornam interessadas. E esse pequeno deslocamento de foco, do eu quero ser ouvido para eu quero compreender, muda completamente o resultado de uma interação. Controlar uma conversa, portanto, é muito mais sobre percepção do que sobre fala. É perceber o que o outro está comunicando por trás das palavras e responder de forma que o faça se sentir compreendido. Essa habilidade cria um tipo de poder invisível, o poder de guiar o rumo da conversa sem precisar competir. É por isso que pessoas quietas, quando aprendem essa técnica, se tornam surpreendentemente influentes. Elas falam menos, mas o que dizem ecoa mais forte, porque vem acompanhado da energia certa. Boothman também revelou que essa capacidade não é dom natural, é treino. O cérebro humano tem plasticidade suficiente para aprender novos padrões de comunicação em qualquer idade. Quanto mais você pratica a escuta consciente e o espelhamento emocional, mais automático o processo se torna. Com o tempo, você deixa de pensar em como deve se comportar e passa a reagir intuitivamente de maneira eficaz. É como se seu corpo aprendesse a conversar antes das palavras. Essa é a autoridade de Boothman. Ele não apenas te ensina a falar melhor, ele te ensina a perceber melhor. E essa percepção é o verdadeiro diferencial em um mundo onde todos tentam ser ouvidos, mas poucos realmente sabem ouvir. Quando você entende a mecânica da conexão, a timidez deixa de ser uma barreira e se transforma em uma lente refinada de observação. Enquanto outros tentam dominar pela imposição, o comunicador consciente domina pela presença. E é essa presença que redefine o significado de controle. Agora que você entende o contexto e a base científica do método, está pronto para entrar na parte mais intrigante. Porque o verdadeiro segredo de controlar qualquer conversa não está na teoria, mas no que acontece antes mesmo de você dizer a primeira palavra. E é exatamente isso que vamos revelar a seguir. Existe um instante quase invisível no início de toda a conversa, em que o destino da interação já está decidido. Antes mesmo de as palavras ganharem forma, o corpo já falou, e a mensagem foi enviada. Esse é o território onde mora o verdadeiro segredo de controlar qualquer conversa. Nicholas Boothman chamou isso de momento de sincronização. É aquele breve espaço de tempo em que dois mundos se encontram e o cérebro busca desesperadamente um sinal de familiaridade. Se ele encontra, a confiança se instala. Se não, o diálogo se transforma em resistência silenciosa. É por isso que algumas pessoas conquistam simpatia imediata e outras, mesmo com boas intenções, parecem repelir o interesse alheio. O grande erro que a maioria comete é achar que comunicação é uma questão de conteúdo. Passam horas pensando no que dizer, ensaiam frases, tentam controlar o tom, mas ignoram o essencial. O que está sendo transmitido antes da fala. O cérebro humano é emocional, antes de ser racional. Ele responde primeiro ao sentimento que percebe, depois às palavras que escuta. Isso significa que você pode dizer algo perfeito e ainda assim perder a conexão se a sua energia não estiver alinhada. Boothman percebeu que essa incoerência entre expressão e intenção é o que destrói a credibilidade em segundos. O segredo, portanto, não é apenas falar bem, mas estar inteiro no que se fala. Quando você entra em uma conversa com medo, o outro sente. Quando tenta parecer confiante, mas está inseguro, o outro percebe. O corpo entrega tudo o que a mente tenta esconder. E é exatamente aí que o controle começa. Não em controlar o outro, mas em controlar a si mesmo. Boothman dizia que a forma mais rápida de dominar uma interação é ajustar o seu próprio estado interno antes de abrir a boca. Se você está calmo, centrado e aberto, o outro cérebro percebe esses sinais e responde com a mesma frequência. Isso é neurobiologia pura.
Os neurônios espelho entram em ação, criando um reflexo emocional entre dois sistemas nervosos. Em linguagem simples, você sintoniza a mente do outro pela sua própria vibração. Essa sintonia é o que faz uma conversa fluir naturalmente. Não há esforço, não há tensão. A sensação é de que o diálogo simplesmente acontece, como se vocês já se conhecessem há anos. Quando isso ocorre, você conquista algo raro, o controle invisível. Porque o outro não sente que está sendo conduzido, sente que está sendo compreendido. E nada é mais poderoso do que a sensação de ser compreendido. Esse é o segredo que Buthman trouxe à tona e que poucos aplicam de forma consciente. Ele descobriu que o primeiro passo é aprender a observar. Não observar como quem analisa, mas como quem escuta com os olhos. Cada movimento, cada microexpressão, cada pausa carrega informações preciosas sobre o estado emocional do outro. Quando você observa sem julgamento, começa a perceber o ritmo da pessoa. Alguns falam rápido, outros pausam mais. Alguns gesticulam muito, outros são contidos. A arte está em ajustar a sua comunicação a esse padrão, como um espelho suave que reflete, mas não imita. Esse reflexo cria conforto. E conforto é o solo fértil onde toda persuasão verdadeira nasce. Mas há um detalhe que transforma esse processo em algo quase místico. Quando você espelha o outro de forma autêntica, não está apenas ganhando sua confiança, está influenciando sua biologia. O coração, o ritmo respiratório e até a atividade cerebral tendem a sincronizar. Esse fenômeno, estudado em laboratórios de neurociência, é conhecido como ressonância interpessoal. Buthman usava isso intuitivamente décadas antes de a ciência comprovar. Ele sabia que o corpo humano é um transmissor constante de sinais, e quem aprende a modulá-los conquista uma vantagem silenciosa em qualquer ambiente social. Por isso, o segredo não é falar com confiança, é transmitir confiança. O corpo faz isso de forma automática, quando a mente está alinhada. Se você acredita no que está dizendo, se realmente sente o que comunica, o outro percebe. Essa coerência emocional é irresistível. Nenhuma técnica isolada de oratória, retórica ou argumentação tem tanto poder quanto o estado interno congruente. O corpo fala a verdade que a boca tenta disfarçar. É por isso que Buthman afirmava que o poder não está nas palavras, mas na energia entre as palavras. É o silêncio carregado de intenção. O olhar que diz, eu te entendo, sem precisar pronunciar nada. É o sorriso que transmite segurança, mesmo antes da conversa começar. Quando o seu corpo fala o mesmo idioma da sua mente, você domina o espaço. E quando domina o espaço, domina a conversa. A maioria das pessoas tenta conquistar o controle por meio do intelecto, mas o intelecto é lento demais. O corpo decide primeiro, a mente apenas racionaliza depois. Quem compreende isso não depende mais de sorte social. Passa a compreender o que realmente influencia. E é aí que o jogo muda. O segredo desconhecido de controlar uma conversa é, na verdade, o segredo de controlar a própria presença. E quando você começa a dominar a sua presença, algo inesperado acontece. As pessoas passam a reagir de maneira diferente. Elas prestam atenção, abrem espaço, confiam sem saber por quê. O ambiente se molda à sua energia, e esse é o verdadeiro controle, o que acontece sem que ninguém perceba que está acontecendo. Agora que você entende o segredo invisível por trás das conversas, é hora de descer um degrau mais fundo. Porque conhecer é uma coisa, aplicar é outra. O próximo passo vai te mostrar como transformar esse conhecimento em ação prática. Como colocar o método em movimento e fazer o mundo começar a responder à sua nova forma de comunicar. Saber o segredo é uma coisa. Aplicá-lo é o que transforma completamente sua presença em qualquer ambiente. Nicholas Buthman dizia que a diferença entre quem entende a teoria
E quem realmente domina uma conversa está na capacidade de colocar o método em prática, momento a momento, palavra por palavra. É aqui que o conceito deixa de ser abstrato e se torna algo real, mensurável, perceptível por todos à sua volta. O método de Buthman se baseia em um princípio simples. Se você quer conquistar atenção, deve primeiro conquistar sintonia. E sintonia é resultado de observação consciente e resposta calibrada. É assim que você ganha o tipo de controle que não força, apenas conduz. Tudo começa antes da primeira palavra. O modo como você entra em um ambiente já comunica mais do que qualquer discurso ensaiado. Postura ereta, ombros abertos, olhar tranquilo, respiração firme. Seu corpo está dizendo ao mundo: eu estou presente. Essa presença é o primeiro passo do controle conversacional. Ela cria uma atmosfera de segurança. E segurança é o que o cérebro humano mais procura em qualquer interação. Quando alguém sente que está diante de uma pessoa segura, imediatamente abaixa suas defesas. É nesse instante que a conversa começa a ser moldada por você, mesmo que o outro ainda não perceba. Buthman costumava afirmar que o olhar é a ponte entre duas realidades. Ele não é apenas uma ferramenta de contato, mas o espelho do seu estado interno. Um olhar disperso transmite dúvida. Um olhar fixo demais, agressividade. O olhar calibrado, por outro lado, revela equilíbrio. É como se dissesse: eu te vejo e estou aqui. Quando esse tipo de contato visual é sustentado com naturalidade, cria-se uma corrente silenciosa de confiança. O outro sente que você o percebe de verdade, e isso basta para o cérebro começar a liberar dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, associando a sua presença a algo positivo. É assim que nasce o vínculo. A segunda parte do método está no espelhamento emocional. E é importante entender que isso não tem nada a ver com imitar o outro. Trata-se de entrar no ritmo dele. Se a pessoa fala devagar, você desacelera. Se fala com energia, você aumenta a vibração da sua voz para igualar. Essa sintonia cria o que Buthman chamava de campo de empatia, um espaço psicológico onde as resistências caem e a comunicação se torna natural. O que acontece a seguir é quase mágico. O outro começa a se alinhar até você. Seu corpo espelha o seu, o tom de voz se aproxima, a linguagem inconsciente se sincroniza. Nesse ponto, o controle já foi estabelecido sem esforço. Mas o terceiro pilar é o que sustenta tudo: a intenção comunicativa. A intenção é a energia que precede as palavras. Antes de falar, o cérebro do outro já captou o que você realmente quer transmitir. Se sua intenção é provar algo, o outro sente resistência. Se é se conectar, ele relaxa. O método de Buthman ensina que a comunicação verdadeira acontece quando a intenção está limpa. Por isso, antes de entrar em uma conversa importante, o primeiro exercício é interno. Pergunte a si mesmo o que você realmente quer criar ali. Se o objetivo for compreender, não dominar, a resposta do outro será abertura. E a partir dessa abertura, o controle flui naturalmente. Essas três etapas, presença, espelhamento e intenção, funcionam como engrenagens. Quando uma gira, impulsiona a outra. A presença estabiliza sua energia. O espelhamento cria sintonia. A intenção dá direção. Juntas, elas transformam qualquer conversa em um espaço de influência mútua, onde você lidera sem impor. Isso é o oposto do que a maioria faz. A maioria tenta convencer. O comunicador consciente, inspirado por Buthman, não tenta convencer ninguém. Ele apenas cria um ambiente onde o outro se convence sozinho. Na prática, imagine uma situação cotidiana. Você está em uma reunião e precisa que sua ideia seja aceita. Em vez de começar falando, observe. Perceba o clima da sala, a postura das pessoas, o tom geral da conversa. Ajuste sua respiração a esse ritmo, alinhe o olhar e só então fale. Você vai perceber que,
Ao agir assim, as pessoas te escutam diferente. Sua voz ganha peso, suas palavras têm impacto. E o mais curioso, o controle não vem de dominar o tempo de fala, mas de dominar o tempo interno da conversa. Outro exemplo. Você está em um diálogo difícil. Alguém te confronta, tenta impor opinião. Em vez de reagir, você observa. Enquanto o outro eleva o tom, você reduz. Enquanto ele acelera, você desacelera. Isso desarma o sistema nervoso do outro. O cérebro dele busca equilíbrio e, sem perceber, passa a te acompanhar. Essa é a verdadeira arte de controlar sem confrontar. Você não vence pela força, vence pela regulação emocional. Com o tempo, esse comportamento se torna natural. Você não precisa mais pensar no que fazer, apenas se mantém presente. E é isso que separa os comunicadores comuns dos excepcionais. Os comuns tentam controlar a conversa de fora para dentro. Os excepcionais controlam de dentro para fora. Eles entendem que toda interação é reflexo do seu estado interno. Boothman resumiu essa ideia com uma frase que atravessa gerações. As pessoas respondem à sua atitude mais do que às suas palavras. Quando você vive essa frase, descobre que a comunicação é menos sobre técnica e mais sobre coerência. É essa coerência que te torna magnético, mesmo que não diga uma palavra. E quando essa coerência é sustentada por presença e intenção, controlar uma conversa deixa de ser um desafio e passa a ser apenas o reflexo natural de quem você se tornou. Agora que você entendeu como o método funciona na prática, é hora de olhar para o que ele faz dentro de você. Porque o verdadeiro domínio não termina na fala. Ele começa na mente, e quando você entende como transformar a sua própria energia, descobre o tipo de confiança que nenhuma técnica isolada é capaz de ensinar. Chega um ponto em que você percebe que o verdadeiro poder de controlar uma conversa nunca esteve no outro, sempre esteve em você. Nicholas Boothman sabia disso. Ele dizia que a comunicação é apenas o espelho da mente, e é impossível dominar algo fora de si se primeiro você não domina o que acontece dentro. É aqui que a maioria falha. Tentam aplicar técnicas, frases prontas, gestos estudados, mas o corpo entrega a verdade que o coração tenta esconder. E a verdade é simples. Você só controla uma conversa quando aprende a controlar sua energia emocional. Pense por um instante. Toda conversa é, na essência, um encontro de sistemas nervosos. 2 cérebros tentando se sincronizar. Se o seu está em desordem, ansioso, defensivo, impaciente, ele transmite isso instantaneamente. O outro sente. A vibração muda, a conexão se rompe, o controle desaparece. Boothman explicava que por trás de toda a comunicação poderosa, há uma mente calma, centrada e aberta. Essa é a base invisível da influência. É o que ele chamava de estado de receptividade total, onde você não tenta dominar o momento, apenas o sustenta. Quando você aprende a sustentar esse estado, a transformação começa. O medo de falar diminui. O desconforto com o silêncio desaparece. O olhar dos outros deixa de ser ameaça e se torna um espelho do seu próprio crescimento. E o mais fascinante é que essa mudança interna não acontece por acaso. Ela é treinável. Boothman defendia que a confiança não é um dom, é uma construção neural. Cada vez que você se comunica a partir da calma, está reconfigurando as conexões do seu cérebro. A neuroplasticidade faz o resto. Seu sistema nervoso começa a associar interação com prazer, não com perigo. E quanto mais você repete, mais natural se torna. Essa é a virada de chave que a maioria nunca alcança. Querem controlar a conversa, mas não controlam o corpo. Querem soar seguros, mas respiram curtos. Querem inspirar confiança, mas pensam em se proteger. A mente e o corpo não estão alinhados, e isso é o que destrói qualquer tentativa de persuasão. O segredo de Boothman é que influenciar é um ato de entrega, não de defesa. Você influencia quando está tão presente, tão coerente,
que o outro se sente seguro para te seguir. Imagine um comunicador que domina essa energia. Ele entra em uma sala e o ambiente muda. Não porque ele fala alto, mas porque seu silêncio é cheio de presença. Ele escuta de verdade, observa sem julgar. Fala com pausas que respiram significado. As pessoas sentem algo diferente, não sabem o que é, mas querem continuar ouvindo. Isso é poder autêntico. É o tipo de autoridade que não se impõe, apenas se revela. Buthman dizia que a mente é como um transmissor e o corpo é a antena. Se o sinal interno está em harmonia, a mensagem chega limpa. Mas se há ruído dentro de você, medo, tensão, insegurança, o sinal se distorce. O outro não entende as palavras, mas entende a emoção. Por isso, o treinamento mais poderoso que você pode fazer não é sobre voz, linguagem corporal ou argumentação. É sobre presença emocional. É sobre aprender a respirar no meio do caos e a falar mesmo quando o coração acelera. E existe um detalhe que diferencia os grandes comunicadores de todos os outros. Eles não precisam vencer a timidez. Eles a transformam. A timidez é apenas sensibilidade sem direção. Quando você aprende a canalizar essa sensibilidade para perceber o outro em profundidade, ela se torna sua maior força. Os tímidos, quando despertos, se tornam os comunicadores mais empáticos, mais humanos e mais convincentes que existem. Porque sentem mais, e quem sente mais, entende mais. O método de Buthman, no fundo, é um convite à coerência emocional. Ele nos ensina que o controle da conversa é apenas um reflexo do controle interno, e que a verdadeira influência não nasce da fala perfeita, mas da energia alinhada. Quando corpo, mente e intenção vibram no mesmo compasso, não há resistência que permaneça. O outro sente, o ambiente responde, e o diálogo se transforma em uma dança de reciprocidade. Nesse ponto, você deixa de controlar a conversa no sentido comum da palavra. Você passa a guiar a conversa, conduzindo-a com naturalidade, empatia e propósito. E é justamente essa ausência de esforço que torna sua comunicação irresistível. As pessoas confiam em quem não parece precisar provar nada. Essa é a essência do domínio silencioso. Quando o poder não está no volume da voz, mas na profundidade da presença. E então, sem perceber, o ciclo se completa. Você não fala para convencer. Fala para compartilhar. Não ouve para responder. Ouve para compreender. E cada diálogo se torna uma extensão do seu próprio estado mental. É o momento em que o tímido se transforma em líder, o inseguro em referência, o ansioso em presença. Esse é o ponto onde a comunicação deixa de ser técnica e se torna consciência. E quando você chega lá, quando domina esse estado interno, percebe que nunca foi sobre controlar o outro. Sempre foi sobre controlar a si mesmo diante do outro. É isso que muda tudo. Existe um instante silencioso entre duas pessoas em que tudo muda. Não há palavras, apenas percepção. É quando a conexão se forma. E é nesse ponto que o controle da conversa deixa de ser uma técnica e se torna uma experiência humana. Nicholas Buthman dizia que toda comunicação autêntica começa quando você decide enxergar o outro como alguém que importa, não como alguém que precisa ser convencido. Essa é a essência do poder oculto da conexão. Compreender que a influência verdadeira nasce do respeito e da empatia, não do desejo de vencer o diálogo. Por trás de cada conversa, existe um território invisível. É o espaço entre a sua mente e a do outro, um campo de energia onde pensamentos, emoções e intenções se cruzam antes mesmo de qualquer palavra ser dita. A ciência chama isso de sincronia neural. Buthman chamava de rapport energético. Quando essa sintonia acontece, o tempo desacelera, a conversa flui e as barreiras desaparecem. É quando o outro sente que você o entende, mesmo sem explicar nada. É aqui que o controle ganha outro significado.
Não o domínio sobre o outro, mas o domínio do espaço relacional, aquele que você cria com a sua presença. O poder oculto da conexão não vem de falar melhor, mas de sentir mais profundamente. De estar tão consciente do momento que o outro percebe isso sem esforço. As pessoas são atraídas por quem as faz se sentir vistas, e esse é o segredo dos comunicadores magnéticos. Eles não falam para impressionar, falam para revelar. Cada palavra é um reflexo da intenção. E a intenção é o que realmente convence. Bultmann descobriu que, ao alinhar corpo, voz e emoção, você cria uma espécie de campo de confiança. O outro relaxa, se abre, começa a compartilhar mais. Você não precisa mais forçar a conversa. Ela acontece naturalmente. Isso porque a comunicação é, antes de tudo, ressonância. Dois sistemas vibrando na mesma frequência. E a frequência mais poderosa não é a da autoridade, mas a da autenticidade. É ela que desperta curiosidade, respeito e reciprocidade. Quando você entende isso, começa a usar o silêncio como ferramenta. O silêncio se torna um espaço de poder, não de desconforto, porque é nele que o outro se sente ouvido, é nele que as palavras ganham peso. Cada pausa estratégica se transforma em um convite para a reflexão. A conversa deixa de ser troca de informações e se torna troca de estados emocionais. E o mais curioso é que quando você aprende a dominar esse fluxo, até os diálogos mais difíceis se tornam leves. Esse é o ponto onde o tímido se torna mestre. Porque enquanto o extrovertido tenta preencher o espaço, o introspectivo aprende a sentir o espaço. Ele percebe microexpressões, tons sutis, gestos imperceptíveis. Ele se conecta de dentro para fora. E esse tipo de conexão é impossível de fingir. As pessoas percebem quando você está realmente presente. Elas confiam mais, se abrem mais, seguem mais. É por isso que Bultmann afirmava que a comunicação não é uma habilidade social. É uma habilidade espiritual. A arte de estar inteiro diante de alguém. E quanto mais você pratica, mais a sua mente muda. A neuroplasticidade transforma o ato de se comunicar em um treino de presença. Cada conversa se torna uma oportunidade para expandir sua consciência. Você começa a perceber padrões, intenções, emoções escondidas. Aprende a pausar antes de reagir, a escutar antes de julgar, a observar antes de responder. É nesse ponto que o controle deixa de ser um esforço e se torna um estado natural. O poder oculto da conexão é perceber que não existe diferença entre controlar uma conversa e compreender uma alma. Quando você entende o outro, você o guia. Quando você o guia com empatia, você o influencia. E quando você o influencia com verdade, você o transforma. Essa é a sequência invisível da comunicação humana. Nenhum script, nenhuma técnica isolada, nenhum truque supera o impacto da presença genuína. E talvez essa seja a maior lição que Bultmann nos deixou. Comunicação é energia em movimento. Se a sua energia é limpa, clara e intencional, o universo conspira a seu favor. As pessoas certas aparecem, as portas certas se abrem e as conversas certas acontecem. O mundo se reorganiza ao redor da sua vibração. Controlar uma conversa é, no fundo, controlar a forma como você vibra diante da vida. Quando você entende isso, tudo muda. Porque o medo de não ser ouvido desaparece. A necessidade de provar algo se dissolve. O nervosismo perde força. E o que surge no lugar é presença. Aquela presença silenciosa e magnética que faz as pessoas prestarem atenção sem saber o porquê. Nesse momento, você não está apenas conversando. Está criando realidade. E é aqui que a promessa se cumpre. Sim, existe um método secreto para controlar qualquer conversa, mesmo se você for tímido. Mas o verdadeiro segredo não está em dominar o outro. Está em dominar o que acontece dentro de você. Quando sua mente, sua voz e sua intenção caminham juntas,
o mundo escuta. Agora você sabe. Controlar uma conversa nunca foi sobre dominar o outro. Foi sempre sobre dominar o seu próprio estado interno. Tudo o que Nicholas Boothman ensinou converge para isso. Quando você muda a forma como se comunica com o mundo muda a forma como responde a você. E talvez, nesse exato momento, algo dentro de você já tenha começado a mudar. Porque entender o poder da comunicação é como acender uma luz num quarto escuro. Depois que enxerga, você nunca mais fala do mesmo jeito. Pense por um instante em todas as conversas que você teve e que poderiam ter mudado o rumo da sua vida. Talvez uma entrevista, um relacionamento, uma oportunidade. Quantas vezes você saiu com a sensação de não ter mostrado quem realmente é? Quantas vezes as palavras ficaram presas entre o que você sentia e o que queria dizer? O que Boothman nos mostra é que o controle que buscamos nessas situações nunca esteve nas palavras, mas na presença. Quando você domina a sua presença, as palavras certas surgem naturalmente. A timidez, o nervosismo, o medo de ser julgado. Tudo isso perde força quando você entende o princípio central. As pessoas não se conectam com quem fala bem, se conectam com quem transmite verdade. E a verdade não precisa de volume, precisa de coerência. Quando corpo, voz e intenção vibram na mesma frequência, algo muda no ar. A conversa deixa de ser troca de frases e se torna um campo de energia. É ali que a confiança nasce. É ali que a influência acontece. E a parte mais surpreendente é que isso não é uma habilidade distante ou inacessível. Está ao seu alcance agora mesmo. Você não precisa se tornar outra pessoa, apenas precisa aprender a se expressar sem interferência. Boothman dizia que o segredo da comunicação poderosa é a ausência de esforço. E essa é a ironia. Quanto mais você tenta controlar, menos controle tem. Quanto mais você relaxa e permite que sua intenção guie o momento, mais o outro se abre. Esse é o ponto em que a técnica se dissolve e o instinto desperta. Você deixa de repetir frases prontas e passa a criar experiências únicas. Deixa de temer o silêncio e passa a usá-lo como espaço de impacto. Deixa de pensar em o que dizer e passa a sentir o que o momento pede. É aí que o tímido se transforma em comunicador natural. E o que antes parecia impossível, controlar uma conversa com leveza e confiança, se torna parte de quem você é. E se há algo que diferencia os que apenas ouvem esses ensinamentos dos que realmente os aplicam, é a ação. O conhecimento só se transforma em poder quando você o coloca em prática. Então experimente. Hoje mesmo, na próxima conversa que tiver, observe mais, respire antes de responder. Olhe nos olhos sem pressa. Alinhe sua energia antes das palavras. Você vai se surpreender com o resultado, porque o cérebro do outro vai espelhar o seu estado, e é assim que o controle acontece. Naturalmente, sem esforço, sem imposição. E agora vem a parte mais importante. Não pare aqui. Este vídeo é apenas uma introdução a um universo muito mais profundo. Se esse conteúdo te fez refletir, se abriu sua percepção sobre o poder da comunicação humana, então já sabe o que fazer. Curta este vídeo agora, porque isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo tem valor. Se inscreva no canal, Abreviando Consciência, e ative o sininho, porque aqui, cada vídeo encurta a distância entre quem você é e quem você pode ser. O que vem a seguir é para quem quer dar o próximo passo. Para quem quer entender o carisma não como algo misterioso, mas como uma ciência. E quando você dominar isso, não vai apenas conversar, vai inspirar. A vida é feita de conversas. Cada uma delas pode abrir ou fechar portas. A diferença entre ser ouvido ou ser esquecido está em uma decisão. Comunicar com consciência. E agora que você sabe o método secreto para controlar qualquer conversa, mesmo sendo tímido, resta apenas uma pergunta: o que você vai fazer com esse poder?